Quando falamos sobre colonialismo, muitos ainda insistem em pintar um quadro de civilização, de progresso, de trocas culturais voluntárias. Mas a verdade é muito mais sombria. Hoje, vamos falar sobre uma das faces mais cruéis dessa história. Os contratos coloniais que arrancaram cabo-verdianos, guineenses e angolanos de suas terras para serem explorados como mão de obra barata, enganada, humilhada, destruída. É importante começar dizendo claramente: Portugal não precisou de correntes de ferro para continuar escravizando depois da abolição formal da escravidão. Ele criou o contrato. Um papel assinado muitas vezes à força ou com promessas falsas, que transformava homens e mulheres livres em servos, quase sem direitos, submetidos a jornadas exaustivas, a maus tratos, a humilhações. Em Cabo Verde, o cenário era de fome, seca, miséria extrema. O abandono colonial era deliberado. Portugal sabia que essa miséria era seu melhor argumento de recrutamento. Prometia trabalho digno em São Tomé, Moçambique, Angola. Prometia salário, casa, retorno garantido. Mas quando chegavam lá, descobriam que tinham sido enganados. Relatos de quem viveu isso contam de viagens de semanas em porões apertados, sem comida suficiente, sem higiene, doenças se espalhando. Muitos sequer chegavam vivos ao destino. Para os que chegavam, o inferno estava apenas começando. Em São Tomé e Príncipe, trabalhavam nas roças de cacau. A promessa de contrato por 2 ou 3 anos virava muitas vezes uma sentença por tempo indefinido. Chicote na mão do capataz, castigos físicos por qualquer falta, senzalas como alojamento, comida escassa e insalubre. As condições eram tão cruéis que muitos morreram. Outros simplesmente nunca conseguiram voltar para casa. Ficaram velhos ali, esquecidos, abandonados. Nos comentários que recebemos, pessoas contam que seus pais e avós foram para São Tomé e nunca mais voltaram. Alguns conseguiram voltar décadas depois, marcados para sempre. Um homem contou que seus pais fizeram 3 contratos seguidos. Foram em 1947 e só voltaram em 1966. Outros dizem que nunca receberam um tostão. Trabalhei de 1959 a 1965 e não recebi nada, disse outro. É impossível ouvir isso sem sentir revolta. E não era só em São Tomé. Moçambique tinha o mesmo sistema. Recrutavam cabo-verdianos e também guineenses e angolanos para trabalhar em plantações de algodão, para obras públicas, para servir de mão de obra em condições de semi-escravidão. Em Moçambique, a fiscalização colonial acompanhava o transporte legalizado desses trabalhadores, mas ninguém fiscalizava os maus tratos. Eram vigiados, impedidos de sair sem permissão. Recebiam parte do pagamento em vales para a loja do patrão, outra forma de mantê-los presos ao sistema. Pergunte a você mesmo, isso era trabalho livre? Ou era só uma escravidão reinventada para parecer legal? Portugal falava em contratos, mas a verdade é que foram contratos falsos. Eram armadilhas escritas para garantir lucro barato para as plantações coloniais. Para quem ficava em Cabo Verde, Guiné ou Angola, restava a miséria e o luto pelos filhos que partiram. Para quem ia, restava o castigo, a dor e o abandono. É impossível separar esse sistema da cumplicidade das autoridades coloniais. Oficiais portugueses acompanhavam os comboios de contratados, fingindo que estavam protegendo trabalhadores. Mas eram eles que faziam vista grossa para os abusos. Eram eles que lucravam com as taxas. Eram eles que sabiam de tudo. O mais revoltante é que hoje há quem diga que foi tudo contrato voluntário, que não há culpa, ou que já passou devemos esquecer. Esquecer? Como esquecer quando tantas famílias nunca se reuniram de novo? Quando milhares morreram em terras distantes? Quando até hoje existem pessoas abandonadas nesses lugares, sobrevivendo com pequenas pensões de caridade? Quantas vezes nossos avós choraram de saudade?
Quantos nunca mais conseguiram olhar a sua terra? Quantas vidas foram quebradas? E quem lucrou com isso? Quem enriqueceu? Quem construiu prédios, bancos, estradas em Lisboa com o suor e o sangue desses homens e mulheres? Essa é a parte da história que tentaram esconder. É por isso que hoje temos o dever de contar. Essa história não é apenas um capítulo do passado distante. Ela moldou o presente de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, de Angola. As marcas do sistema de contratos coloniais ainda estão nos rostos, nas memórias e nos silêncios de muitas famílias. Quantos filhos não conheceram os pais? Quantos avós guardaram a dor no peito sem nunca contar? Quando falamos de contratos coloniais, precisamos deixar claro, não havia escolha real. As secas devastadoras em Cabo Verde nos anos 40 e 50 mataram milhares de pessoas de fome. Documentos oficiais portugueses mostram que as autoridades sabiam da gravidade da situação, mas ao invés de ajudar, usavam a miséria como justificativa para recrutar. Se não querem morrer de fome, assinem. Era essa a chantagem silenciosa. Diziam que era contrato de 2 ou 3 anos. Prometiam salário, casa, mas os analfabetos assinavam sem saber. Muitos eram simplesmente listados à força, levados sob custódia de funcionários superiores até o porto, embarcados para São Tomé, Moçambique e Angola. Em São Tomé e Príncipe, as roças de cacau eram grandes campos de trabalho forçado. As senzalas não eram uma figura de linguagem, eram reais. Homens e mulheres dormiam em galpões sujos, abarrotados, sem privacidade, sem condições de higiene. Alimentação fraca, doenças como malária e disenteria matando aos poucos. Muitos não tinham permissão para sair das roças, não podiam enviar dinheiro de volta, não podiam escrever. Era um cativeiro mascarado. Alguns foram chicoteados até perder os sentidos. Mulheres sofreram violência sexual impune. Patrões brancos batiam, humilhavam, controlavam a vida e a morte dessas pessoas. Relatos falam de trabalhadores que tentavam fugir e eram capturados, amarrados, espancados em público. Tudo para dar exemplo. A lei colonial protegia os donos das roças. As autoridades portuguesas sabiam, viam, participavam. E Portugal lucrava. Exportava o cacau para a Europa com o selo de colônia próspera, enquanto cabo-verdianos, guineenses e angolanos sangravam no calor úmido das plantações. Em Moçambique, a situação não era melhor. Ali, os chamados contratados eram usados em plantações de algodão, em obras públicas, até em minas. Eram transportados em comboios, vigiados. Recebiam parte do salário em vales que só podiam trocar na loja do patrão, sempre mais caro. Isso os mantinha endividados e presos ao patrão. Testemunhos contam de quem foi para Moçambique nos anos 50 e 60 e nunca mais voltou. Outros voltaram velhos, doentes, sem nada além das marcas da humilhação. Em Cabo Verde, famílias inteiras choravam por anos sem notícias. Mães que nunca mais viram seus filhos, crianças que cresceram sem o pai, maridos que morreram do outro lado do oceano. Na Guiné-Bissau, embora o foco fosse mais a exploração local, também havia envio de mão de obra para outras colônias. Além disso, os contratos internos impunham trabalho forçado para estradas, roças, seringais, com o mesmo cinismo legal. Era sempre a mesma lógica. Não é escravidão, é contrato. Mas quando não se pode dizer não, quando não há alternativa, quando se é punido se recusar, isso é escravidão. E quem questionava, quem resistia, era perseguido. As autoridades coloniais chamavam de agitadores ou preguiçosos quem reclamava das condições. Usavam a propaganda para vender ao mundo a imagem de colônias ordeiras e trabalhadoras. E qualquer denúncia era abafada. Pergunte-se, por que tanta gente hoje não conhece esses fatos? Por que isso não está nos livros escolares de Portugal? Por que ainda há quem tenha coragem de negar que foi exploração? A verdade é que esconderam essa história de propósito. Enquanto isso,
Muitos dos que sobreviveram voltaram para a miséria, com vergonha de contar o que viveram. Em Cabo Verde, houve até quem os chamasse de pessoas de roça, como insulto. As cicatrizes não eram só físicas, eram também sociais e emocionais. E hoje quem tem coragem de lembrar é chamado de incendiário, de quem quer dividir. Mas não se trata de dividir, e sim de contar o que aconteceu de fato, de reconhecer a dor para que não se repita. Afinal, quem lucrou com o trabalho desses milhares de africanos? Quem construiu bancos, estradas, casas de comércio em Lisboa? Quem exportava toneladas de cacau barato? Quem encheu cofres às custas de vidas negras? É por isso que não aceitamos quando dizem já passou. Não passou para quem nunca voltou. Não passou para quem morreu longe sem ver sua terra. Não passou para quem carrega o peso dessa memória nos ossos. Essa história precisa ser contada, com todas as suas feridas expostas, porque só assim há chance de cura. Por isso, se você está assistindo, não fique calado. Comente, compartilhe, fale disso com quem não sabe. Inscreva-se no canal Descolonize para continuar essa conversa. Aqui, a gente não vai parar de falar. Porque silenciar foi a arma que usaram contra nós por séculos, e hoje nós escolhemos a voz.